Oi gente, tudo bem? Meu nome é a professora Ana Carolina. Hoje a gente vai ter uma aula sobre direito administrativo. Uma matéria que eu gosto muito e de um tema que eu gosto mais ainda, que é, como vocês podem ver na tela, o vício da vontade no ato administrativo. Mas antes, eu gostaria de me apresentar para vocês. Sou Ana Carolina, sou formada em Direito pelo INSEUB, tenho pós-graduação em Contratos, Responsabilidade Civil, sou advogada nessa área também de Contratos, Responsabilidade Civil, sou mestre também em Direito pelo INSEUB e atualmente sou professora da graduação e ministro as disciplinas de Direito Civil e Direito Constitucional. Já ministrei também Direito Administrativo, que é um tema que eu sempre estudei. Então, o tema da nossa aula, resumindo, apresentando para vocês, como vocês podem ver na nossa tela, é constitucional ou, porque pode ser um ou só o outro, ou os dois, legal, um ato administrativo produzido por uma autoridade pública competente, mas que foi viciado por corrupção, ou seja, é legal ou constitucional um ato administrativo que possua algum vício de vontade? Essa é a minha pergunta que eu vou ao longo da nossa aula tentar responder com vocês. Bom, o ato administrativo viciado por corrupção é um ato nulo, anulável, válido, inválido? Pois bem, essa foi a minha pergunta quando eu comecei a investigar esse tema. Para responder essa pergunta, a gente precisa começar a investigar quais são os elementos do ato administrativo para ver se de fato a vontade, que pode estar viciada, por exemplo, por corrupção, ela pode gerar um vício no ato administrativo. Então esse é o objeto de estudo. Haveria uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade nesse ato administrativo viciado pela vontade ou motivado por corrupção? Então, a partir dessa nossa problemática, a gente começa a estudar os elementos do ato administrativo. Nossa doutrina brasileira, ela, com base na Lei 4717, que é a Lei da Ação Popular, acho que vocês já devem ter estudado ela em outros momentos, elenca 5 elementos do ato administrativo: o agente competente, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade. E aí a doutrina, como vocês também já devem ter estudado ou não, mas vamos passar por aqui, por esses elementos todos, e a doutrina começa a explicar cada um desses elementos. Então, segundo a nossa doutrina, são esses 5 elementos de validade que o ato administrativo possui. Como vocês estão vendo, não existe a vontade nesses elementos. E não existe a vontade por quê? Porque os nossos autores, isso eu digo com propriedade porque eu já fiz uma tabelinha com todas as posições dos nossos 10 principais autores do direito administrativo. Todos eles entendem que não existe a vontade no ato administrativo, porque o ato administrativo ele é uma vontade do Estado, a administração pública. Consequentemente, não é a vontade do seu agente. Mas pensem, é o Estado, essa pessoa jurídica que manifesta a vontade no ato administrativo ou é no fundo o agente? Existe como a gente separar a vontade do agente da vontade do Estado? Ele é um robô? Essas foram as minhas inquietações quando eu fui buscar a resposta para aquele problema que eu falei com vocês inicialmente. Então, segundo nossos autores brasileiros, como o agente público, estatal, aqui não vem em estudo o nome correto para essa pessoa, quando o agente manifesta a sua vontade, ele manifesta somente a vontade do Estado. Logo, não é possível enquadrar dentre os elementos do ato administrativo a vontade do agente, porque nada mais é inexistente, ela não tem, é a vontade do Estado. E se o agente, quando ele manifesta essa vontade, teve um vício de dolo, ou ele foi coagido, ou ele errou, ou ele simplesmente foi motivado por corrupção, ou seja, eram vícios que estavam dentro da cabeça dele. Mas a nossa doutrina não considera a vontade da cabeça dele. E aí? Este ato, para a nossa doutrina brasileira, ele é plenamente existente, válido e eficaz. Não é possível, pela nossa doutrina hoje, anular um ato que seja com algum desses vícios da vontade. Esses vícios
Eu extraí eles lá do direito civil. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar. A parte geral do Código Civil vai tratar desses defeitos do negócio jurídico. E quando ele trata desses defeitos do negócio jurídico, ele vai tratar dos vícios da vontade, que seriam dolo, erro, coação, até uma simulação. Ou seja, são esses vícios que estão dentro da cabeça do agente quando ele manifesta uma vontade. Pois bem, pegando essa ideia do direito civil, eu fui estudar. Mas o agente público, ele tem uma vontade interna, que não necessariamente é do Estado, já que ele pode estar sob coação, ou motivado por dolo, ou errou. E para nossa doutrina, eu repito, um ato assim é existente, válido e eficaz, plenamente legal e constitucional. Não seria possível anular. E aí gera uma situação agoniante. Como assim? E se esse vício fosse mais grave ainda? Ele recebeu dinheiro, ele estava motivado por corrupção. Tá certo que o direito penal pode resolver, o direito constitucional pode resolver pelos princípios da moralidade, enfim. Mas aqui o nosso objeto é esse ato administrativo. Está produzindo efeitos? Ele é válido? Ele é existente? Ele é eficaz? Motivado por corrupção? Observe, para estudar esse assunto, a gente ainda precisa diferenciar dois tipos de ato administrativo: o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário. No ato administrativo vinculado, é aquele em que o agente manifesta a vontade dele ou do Estado, dependendo da doutrina, para atingir unicamente a vontade prevista na lei. Então, a lei permite que o agente edite um ato para nomear o servidor A, ele edita o ato, nomeia o servidor A, ato administrativo vinculado, obedeceu às formas da lei. Só. Já o ato discricionário dá uma margem de liberdade de atuação para o agente. Ou seja, a lei permite que o agente escolha, dentre as hipóteses legais, uma. Quando ele escolhe essa vontade ou este item que a lei lhe permitiu, ele não estaria manifestando uma vontade dele? Por que ele resolveu, dentre as hipóteses da lei, que seriam construir um hospital, uma escola, uma estrada, ele resolveu construir o hospital? Qualquer uma dessas escolhas estaria plenamente válida, mas ele escolheu o hospital. Aí, se a gente for investigar os motivos dentro da cabeça dele, não seriam nem os motivos, mas a intenção dentro da cabeça dele poderia ser uma intenção por dolo, ou uma intenção por coação, ou porque ele recebeu dinheiro. Mas ele atingiu a finalidade pública, que é produzir um ato administrativo nos termos que a lei lhe permitiu, construir o hospital, a escola ou a estrada. E aí olha a gravidade. Se esse agente produz esse ato administrativo, resolve construir a estrada, viciado por dolo, este ato é plenamente existente, válido e eficaz, segundo a nossa doutrina, porque ela só elenca aqueles 5 elementos do ato administrativo. Então, resumindo para vocês, fui lá na doutrina italiana buscar resposta. E os autores do direito administrativo italiano, eu fiz uma tabelinha, todos consideram 6 elementos no ato administrativo. Qual é esse sexto? A vontade. E eles não têm esse medo, como tem a nossa doutrina, de falar, mas como assim o agente público tem só vontade do Estado? Não, eles reconhecem que no fundo ele tem uma vontade dele mesmo, ele não é robô. Então, a partir do momento que a gente consegue reconhecer esse sexto elemento do ato administrativo como a vontade que ele tem, a gente consegue anular ou invalidar ou tornar inexistente, esse já é um segundo estudo, esse ato administrativo viciado por vontade, ou viciado por dolo, erro, coação ou até por uma corrupção. Mas se a gente não enquadra esse sexto elemento, como a nossa doutrina até hoje infelizmente insiste, não tem como a gente anular, a não ser por violação de um princípio da moralidade. Mas aí a gente cai naquela discussão principiológica, regras e princípios, e a gente vai para uma outra discussão. Fica menos técnica. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que espero que tenha aberto algumas luzes na cabeça de vocês e que a gente não fique sempre adstrito só ao que a nossa doutrina fala e a gente possa pensar um pouco além das nossas fronteiras. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado.